Seção 5ª. Da destituição e da cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Artigo 313. Será cassada a aposentadoria, ou a disponibilidade do servidor, que tenha praticado falta punível com a demissão, quando em atividade. Parágrafo 1º. Aplica-se igualmente a sanção disciplinar de cassação nos casos em que o servidor aposentado, ou em disponibilidade aceitar cargo, emprego ou função pública em desconformidade com a lei. Parágrafo 2º. A cassação da aposentadoria, ou da disponibilidade implica o desligamento do servidor do serviço público sem direito a vencimento. Artigo 314. São modalidades de destituição. Inciso 1º. Destituição de cargo em comissão, e inciso 2º. Destituição de função gratificada. Parágrafo único. Será aplicada a sanção administrativa disciplinar de destituição ao servidor que praticar ato sujeito a penalidade de suspensão ou demissão. Seção 6ª. Das circunstâncias atenuantes e agravantes, e da incompatibilidade. Artigo 315. Todo e qualquer ato administrativo, que envolva a aplicação das sanções disciplinares previstas neste Estatuto deverá ser motivado. Artigo 316. A demissão ou a destituição incompatibiliza o servidor sancionado, que não poderá ser investido em novo cargo, emprego, ou função pública municipal pelo prazo de 0,5 anos. Artigo 317. Para efeito de graduação das sanções administrativas disciplinares serão sempre consideradas as circunstâncias em que a infração tiver sido acometida e as responsabilidades do cargo ocupado pelo infrator. Parágrafo 1º. São circunstâncias atenuantes, além de outras identificadas no curso do processo, na aplicação da sanção administrativa disciplinar. Inciso 1º. A prestação de mais de 10 anos de serviço com exemplar comportamento e zelo. Inciso 2º. O bom desempenho anterior dos deveres profissionais. Inciso 3º. A prestação de serviços considerados relevantes por lei. Inciso 4º. A confissão espontânea da infração, e inciso 5º. A provocação injusta de superior hierárquico. Parágrafo 2º. São circunstâncias agravantes, além de outras identificadas no curso do processo, na aplicação da sanção administrativa disciplinar. Inciso 2º. A combinação com outras pessoas para a prática da falta. Inciso 3º. O induzimento ou a instigação de outras pessoas para cometer a infração. Inciso 4º. O ato ser cometido durante o cumprimento de sanção administrativa disciplinar. Inciso 5º. A acumulação de infrações. Inciso 6º. A reincidência. Inciso 7º. O dolo, e inciso 8º. A produção efetiva de resultados prejudiciais ao serviço público, ou ao interesse geral, nos casos em que o servidor devesse prever essa consequência como efeito necessário. Parágrafo 3º. Dá-se a acumulação quando duas ou mais infrações são cometidas na mesma ocasião, ou quando uma é cometida antes de ter sido punida anterior. Parágrafo 4º. Dá-se a reincidência quando a infração é cometida antes de decorrido 1 ano do término do cumprimento da sanção disciplinar imposta por infração anterior. Seção 7ª. Do ajustamento de conduta. Artigo 317-A. Como medida disciplinar, alternativa de procedimento disciplinar e de punição, pode ser elaborado termo de ajustamento de conduta.
Artigo 317-B. Cabe o termo de ajustamento de conduta, quando a infração administrativa disciplinar é decorrente da prática de falta leve, como descrita no artigo 303, parágrafo 1º. Parágrafo único. Para fins do que dispõe o caput deste artigo, considera-se essencial: inciso 1º, a inexistência de dolo ou má-fé na conduta do servidor infrator. Inciso 2º, que o histórico funcional do servidor e a manifestação da chefia imediata lhe abonem a conduta. Inciso 3º, ausência de efetiva lesividade ao erário ou ao serviço. Inciso 4º, inexistência de reincidência. Artigo 317. Seu termo de ajustamento de conduta visa a reeducação do servidor, e este, ao firmar o documento, espontaneamente, deve estar ciente dos deveres e das proibições relacionadas nos artigos 289 e 291, comprometendo-se, doravante, em observá-los no seu exercício funcional. Artigo 317. O termo de ajustamento de conduta pode ser formalizado antes ou durante o procedimento disciplinar, quando presentes, objetivamente, os indicativos apontados no parágrafo único do artigo 317-B. Artigo 317. O termo de ajustamento de conduta será firmado pelo servidor perante a comissão processante, facultando-lhe a constituição de defensor. Artigo 317-F. O termo de ajustamento de conduta será arquivado no prontuário individual do servidor, sem qualquer anotação ou averbação que configure penalidade disciplinar. Artigo 317-G. O termo de ajustamento de conduta não constitui penalidade disciplinar e não impede que o servidor receba todas as vantagens, direitos ou benefícios previstos neste Estatuto ou em outras normas legais. Artigo 317-H. Prescrevem em 1 ano os efeitos do termo de ajustamento de conduta, inclusive para reconhecimento da reincidência.